Boa tarde a todas e a todos, todos aqui pelo menos no painel me ouvem. Lívia, Coronel, sim. Camila, um prazer estar aqui na conferência do IBRAM, um agradecimento ao IBRAM pelo convite, especialmente da gente poder falar sobre um tema tão importante hoje no contexto amazônico, mas para o Brasil e para o mundo, que traz justamente a relação entre clima e saúde. Muito feliz aqui de estar com a nossa mesa, que é composta pela Camila Costa. Camila, boa tarde. Camila é gerente de projetos no Instituto AR, bacharel em Relações Públicas, mestre e doutor em Ciências da Comunicação, é integrante do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da USP. Professora também convidada da Casper Libero. Também muito feliz aqui de ter a minha xará, Lívia Martins, que é diretora do Centro Colaborador da OPAS-OMS para arboviroses emergentes e reemergentes, e outros vírus zoonóticos emergentes. Tem experiência na área de microbiologia, com ênfase em biologia e fisiologia dos micro-organismos. Muito contente também de dividir essa mesa aqui com o Coronel José Roberto Pinho de Andrade Lima. Ele tem ligação com a Escola Superior de Defesa, é doutor em Saúde Pública e realizou também um pós-doutorado em Saúde Global e Ambiental. Muito bom estar aqui com o senhor, Coronel. E a qualquer momento chega para compor a nossa mesa também a Flávia Marçal, que aceitou o nosso convite aqui de última hora para compor a nossa conversa. A Flávia é professora adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia e professora formada da ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, e da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Bem, como eu disse no começo, a gente está aqui para falar sobre um tema bastante emergente no contexto das negociações, mas especialmente do contexto climático internacional. Acho que todos aqui têm acompanhado uma aproximação muito forte nos últimos anos do tema clima ao tema saúde. Acho que a expressão, dos efeitos das mudanças climáticas na saúde das pessoas, mas não só das pessoas, Se a gente pegar a abordagem de saúde única, animais e o meio ambiente têm sofrido cada vez mais com as transformações aí que a gente tem visto em termos climáticos no Brasil, na região amazônica, em várias partes do mundo. Acho que 2024 vai ser um ano muito marcante para todos nós, indo de enchentes no Rio Grande do Sul até a extrema seca aqui na região norte. Eu tenho a honra de coordenar atualmente uma rede chamada Uma Concertação pela Amazônia, que é uma rede que está indo para o seu 5º ano, que tem dialogado com vários atores de vários campos. Então o objetivo da concertação é aproximar pessoas, organizações, iniciativas que têm um interesse pela Amazônia, sendo da Amazônia e não sendo da Amazônia, e a gente tem feito isso por uma abordagem integrada do desenvolvimento, a reconhecer que o tema de segurança pública tem a ver com bioeconomia, o tema de saúde tem a ver com educação e assim por diante. Sempre o tema de saúde bateu à porta da concertação de forma bastante expressiva. A gente teve receio de entrar justamente nessa temática por saber que ele é muito complexo. Complexo porque são muitas variáveis e acho que boa parte aqui da nossa conversa vai ser também justamente sobre essa necessidade da gente entender melhor as relações não só da saúde com o clima, mas as relações, como eu disse, da própria saúde única, e eu acho que a gente tem bons caminhos ainda para percorrer. Na concertação a gente tem observado aí uma importância muito grande da gente avançar num conjunto de propostas para a saúde, para as políticas públicas em saúde no contexto amazônico. Então essa ideia do SUS da Amazônia, o SUS verde, que características essa região que é tão diversa, das várias Amazônias, contempla para que a gente possa pensar em políticas públicas que respondam a essa diversidade, ao mesmo tempo a própria saúde única, trazendo desafios de integração de dados, de entendimento de cenários e etc. Que inovações territoriais estão sendo feitas no campo da saúde para que a gente possa entender o papel das comunidades e das organizações que aqui estão presentes. E, ao mesmo tempo, um tema tão importante, quem chegou ou que está aqui em Belém, mora em Belém, sabe o que está acontecendo em termos de poluição do ar, não só nessa cidade, mas em muitas outras. Nossa conversa aqui, vou parar de falar tanto, só foi para fazer justamente uma introdução para o nosso papo, está dividida em 3 blocos, vou dar 5 minutos para cada um de vocês, para cada um dos blocos, mas vamos também fazer dessa conversa mais fluida possível. No primeiro bloco a gente vai falar sobre os efeitos, então, das mudanças climáticas na saúde, e talvez a gente esteja falando da saúde única na Amazônia, obviamente aqui com um olhar muito central na saúde humana. No segundo bloco, que populações estão sendo mais atingidas por esses efeitos das mudanças climáticas no campo da saúde. E, por último, quais são os caminhos para a gente lidar melhor com os efeitos das mudanças climáticas na saúde única na Amazônia.
Lívia, vou querer então começar com você, desrespeitando aqui a ordem linear da nossa mesa, mas para que a gente justamente possa fazer ping-pong, né? Queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista, né, do seu trabalho tão importante que você tem feito no Instituto Evandro Chagas. Como é que vocês têm observado os maiores efeitos das mudanças climáticas no campo da saúde, que imagino que passe por zoonoses, risco de novas epidemias, etc. Então, é ótimo te ouvir sobre isso. Olá, boa tarde a todos. Estou atualmente diretora do Instituto Evandro Chagas. Para quem não sabe, o Instituto Evandro Chagas é uma instituição que ela é ligada diretamente à Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. E é uma instituição que há 87 anos, na verdade, realiza pesquisa e vigilância em saúde na Amazônia. E esse tema é um tema extremamente importante, porque a gente vê, sim, como que essas alterações climáticas têm sido responsável por um grande aumento aí do número de casos de doenças, especialmente, né, doenças com transmissão vetorial, porque a gente sabe que esse aquecimento global que a gente vem observando ao longo desses anos, vem proporcionado condições especiais aí para que os vetores, né, possam tanto se reproduzirem mais, então a gente acaba observando uma maior densidade vetorial, e com esse aumento da densidade vetorial, por a gente ter um sistema ecológico muito rico, né, principalmente na região amazônica, com um grande número de hospedeiros, vertebrados, essa biodiversidade também em espécies vetoras transmissoras, e também a gente tem que entender que essa biodiversidade se dá também a nível dos agentes infecciosos. Então a gente tem uma riqueza aí de vírus, bactérias, fungos, né, parasitas, e isso tudo, quando a gente começa a ver que essas transformações estão alterando esses ciclos de transmissão dessas doenças, a gente realmente tem que entender como é esse novo cenário e o que a gente vai poder fazer para minimizar isso. O que a gente viu o ano passado e esse ano em consequência, e os estudos de predição mostram que para o ano que vem não é menos favorável essa transmissão que a gente tem visto, é uma maior epidemia de dengue que o Brasil já viveu. E não só, eu acho que no Brasil, mas a gente, quando estuda a nível mundial, a gente começa a ver que a incidência da doença também está chegando em áreas que antes a gente não tinha. Então, hoje a gente vê alguns países da Europa que eram de clima temperados, que acabava que esse ciclo de transmissão do vetor era impedido por essa temperatura, isso acaba sendo não mais uma barreira, e aí a gente tem mais vetores e a gente tem a ocorrência de doença, da dengue, por exemplo, em países como a Itália, a França, na Europa e outros ainda que a gente não via casos muito pontuais. Então, realmente, essa questão das alterações climáticas, ela tem que sim ser olhada de uma forma muito específica em relação aos diversos nichos. Talvez eu tenha dado um enfoque nas doenças de transmissão vetorial, até porque eu sou de formação pesquisadora na área da arbovirologias e febres hemorrágicas, mas a gente vê essa importância. E eu acho que uma coisa que você trouxe, Lívia, que é extremamente importante, é esse olhar que o Ministério da Saúde até tem colocado como uma só saúde, né? A gente tem usado esse termo, porque isso vai ser fundamental. Não adianta a gente querer olhar e tratar a saúde humana se a gente não entender toda essa interação que o homem tem com o ambiente, né, com os animais, e como isso de fato está auxiliando ou não. Então, muitas vezes a gente se preocupa em tratar a doença, mas a gente não procura tratar o efeito de por que aquela doença está acontecendo. Eu acho que hoje a estratégia é a gente tentar olhar isso, quais os fatores que estão levando aquele adoecimento para que a gente possa minimizar, né, isso. Excelente, Lívia. Obrigada pela sua primeira fala aqui no nosso painel, abrindo caminho, inclusive, já para eu passar a bola para o Coronel. O Coronel José Roberto, queria lhe perguntar, justamente porque eu acho que
pelo menos o que eu entendi das nossas conversas preparatórias para cá, o senhor também tem um olhar, né, que olha de forma muito integrada para a questão da saúde na região amazônica, quais são os impactos em fauna, inclusive chegando em áreas urbanas, né? E depois, Camila, obviamente, vou querer te ouvir também sobre isso. Então, se o senhor pudesse comentar um pouquinho do trabalho que vocês têm feito e o olhar que o senhor tem enquanto Escola Nacional de Defesa, agradeço. Obrigado, Lívia. Primeiramente, cumprimentar, né, nossas colegas aqui de painel, agradecer o convite para participar dessa conferência super importante, né, nesse momento em que se prepara para a COP30. Então, eu vou começar falando um pouco do local onde me encontro hoje, né? Então, eu sou um veterinário do Exército, tem 30 anos que eu trabalho como veterinário, e uma das atividades que o veterinário desenvolve nas Forças Armadas é o olhar de proteção da saúde, né? Então, por exemplo, eu servi no Haiti durante um ano, né, 2009, 2010, e uma das minhas responsabilidades era cuidar de todo tipo de ameaça biológica que pudesse impactar a operacionalidade dos nossos soldados. Então, lá nós tínhamos a convivência com o vetor da malária, lá nós tínhamos riscos de outras zoonoses, leishmaniose, raiva. Então, as próprias doenças transmitidas por alimentos, por água contaminada. Então, esse é o grande papel do veterinário nas Forças Armadas. E a sociedade conhece muito pouco dessa atividade. E nesse conjunto de atividades, digamos, de proteção da saúde da população, da saúde pública, a questão da saúde única, né, que a doutora Lívia comentou bem sobre, aqui no Brasil nós até redenominamos para uma só saúde, exatamente para não confundir com o nosso Sistema Único de Saúde, né? Então, boa tarde. Então, essa uma só saúde, é importante entender de que ela já há alguns anos, né, umas 2 décadas, ela vem tentando se estruturar no mundo exatamente para quebrar barreiras entre as várias especialidades do campo da saúde, né, e também entre outras áreas, então, tentando integrar as áreas de olhar sobre a saúde ambiental, a saúde humana e a saúde animal, exatamente para mostrar de que a emergência de doenças infecciosas, especialmente as que têm adquirido o comportamento pandêmico e epidêmico, elas vêm dessa interface entre meio ambiente, saúde animal e saúde humana. Então, olhando agora para a realidade do que nós temos visto nos últimos anos, nós percebemos claramente de que as mudanças climáticas têm impactado os vários biomas pelo mundo. Mas os biomas que têm um maior potencial de albergar uma fauna microbiana, como disse bem a doutora Lívia, e dali, por exemplo, sair um vírus que hoje está, entre aspas, em equilíbrio em um macaco, em um morcego, em um outro animal silvestre, e a partir do momento que acontecem desastres naturais, a partir do momento que acontecem secas extremas, como é que aconteceu aqui recentemente, tem acontecido na Amazônia já alguns eventos, então esses fenômenos, eles causam um desequilíbrio, um deslocamento de animais, a busca de alimentos em locais mais distantes, e tudo isso provoca a possibilidade de que esses animais tenham contato com comunidades, com populações, com outros animais, e com isso esses vírus eles possam se adaptar de um animal para outro, sofrer mutações e, por exemplo, chegar a um formato adaptado à transmissão sustentável entre humanos. Foi exatamente essa história natural que eu estou contando aqui, que aconteceu com o coronavírus, que causou a pandemia recentemente. Então, nós temos várias doenças emergentes nos últimos 20 anos. Tivemos um tipo de coronavírus, o coronavírus 1, que causou a síndrome respiratória aguda grave na Ásia, né, nos anos 2002, 2003, que era o coronavírus, era o SARS-CoV-1, e ele exatamente vinha de morcegos e de outros animais e se adaptou à transmissão humana.
né? Mas eu até digo que naquele momento, aquele SARS-CoV foi um pouco menos competente. Então, ele só era transmissível, a pessoa só transmitia para outra quando apresentava sintomas. Então, era fácil você isolar e, com isso, controlar aquela dispersão, aquela disseminação da doença. Já o SARS-CoV-2 já veio com outra característica. As pessoas conseguiam transmitir com 3, 4 dias sem sintomas. Aí, ele atravessou as fronteiras planetárias, viajou de avião pelo mundo inteiro. Então, o mesmo fato que aconteceu com o coronavírus pode acontecer com vírus que estão aqui dentro da Amazônia. Nós temos vírus hemorrágicos, o Instituto Evandro Chagas é a referência nisso. Nós já tivemos surtos de vírus sabiá e outros que nós não sabemos o que pode, a partir daí, se dispersar e formar a possibilidade de novas pandemias. Então, é olhando nessa interface entre saúde humana, animal e ambiental que nós vamos poder começar a enxergar essas possíveis ameaças sanitárias. Então, eu estou hoje na Escola Superior de Defesa, é uma escola nova, tem 3 anos que essa escola se estruturou lá em Brasília, né? Ela é uma derivada do Campus Brasília da Escola Superior de Guerra. Então, em 2021, ela adquiriu uma autonomia com uma nova escola e nós temos lá 7 cursos de extensão, 3 cursos de especialização e um mestrado. E uma das áreas que nós investigamos no nosso mestrado, o mestrado é em Segurança, Desenvolvimento e Defesa. E uma das áreas é a área que eu abraço, que envolve biossegurança, bioproteção, defesa biológica e investigando principalmente potenciais ameaças à segurança sanitária das populações, dos rebanhos. Não esqueçamos que o Brasil é uma potência agropecuária, então também novas doenças que afetem os nossos rebanhos podem causar uma catástrofe econômica e também que possam se dispersar para outros países. Então, esse olhar e principalmente essa percepção de que não há mais limite, ou seja, nós estamos todos muito interligados, então o que está acontecendo nesse momento, uma mutação de um vírus em um morcego ou um macaco aqui no meio da Amazônia, pode, daqui a alguns meses, se transformar em um novo desafio planetário e nós não sabemos direito ainda como vamos enfrentar isso. E eu diria até que a experiência da pandemia deixou algumas lições, mas também deixou outras oportunidades de aprendizado que nós não aproveitamos. Obrigada, Coronel. Acho que fica muito evidente a conexão entre o papel da floresta em pé e saudável e a saúde das pessoas, né? Flávia, seja muito bem-vinda. A gente está fazendo a primeira rodada aqui, ainda sobre os grandes efeitos que esse grupo observa, né, das mudanças climáticas em saúde. Vou deixar a Camila falar primeiro para você recuperar o fôlego aí, mas muito obrigada por ter aceitado estar com a gente aqui de última hora e estou super curiosa para saber mais sobre o seu trabalho. Camila, quer comentar um pouquinho sobre o trabalho, então, que vocês têm feito, especialmente com olhar em qualidade do ar? Boa tarde aos painelistas, boa tarde a quem está assistindo. Eu venho representar o Instituto A, que é uma organização da sociedade civil, que está focada nessa conexão entre saúde e clima. E o nosso trabalho, ele faz então essa abordagem de pensar os efeitos decorrentes das mudanças do clima na saúde das pessoas, mas também a gente fala de poluição do ar, que não é clima. Eu estou fazendo esse disclaimer de certa forma, porque acho que é um pouco do nosso papel no Instituto Ar explicar em que medida a poluição ela está junto com a discussão climática. Então, a maneira da gente fazer essa interconexão é mostrando que quando a gente está falando de emissões atmosféricas, nós estamos emitindo gases de efeito estufa que vão promover a crise climática e que aí sim teremos efeitos em saúde. Mas as emissões atmosféricas, né, decorrentes de queimadas, indústrias, veículos, elas também geram poluentes atmosféricos que têm efeitos diretos na saúde. Então, quando a gente está discutindo clima e poluição, não tem como desconectar essas duas coisas, mas a gente acha que é importante qualificar o debate mostrando qual é a diferença. E aí no Instituto Ar a gente fala de saúde e clima, mas eu quero aqui trazer esse pilar de qualidade do ar para fazer uma contribuição de um tema um pouco diferente do que os colegas trouxeram. E aí para isso eu quero comentar algumas questões relevantes falando em bioma amazônico, né, que também é uma particularidade, que no caso do Instituto Ar, a nossa atenção ela tem sido focada para a necessidade da gente melhorar
os instrumentos de gestão pública de qualidade do ar, para que isso sim tenha um efeito em saúde. Porque eu diria que uma das grandes problemáticas em relação à qualidade do ar no Brasil é que os instrumentos de gestão eles são muito falhos, infelizmente, né? Os nossos marcos legais eles são antiquados. Recentemente a gente teve aprovada a Política Nacional de Qualidade do Ar, mas até então a gente não tinha uma lei de qualidade do ar no Brasil. Então, enquanto a gente já tem Política Nacional do Clima, o ar ele era invisibilizado, literalmente, né? A gente está lidando com o que a gente fala que é o inimigo invisível. Então, em relação ao território amazônico, eu diria que o maior prejuízo do fato da gente ter tido uma gestão de qualidade do ar falha ao longo das décadas é que um dos principais desafios é que a gente não está monitorando o ar no território. Isso significa que a gente não sabe qual é o ar que a gente está respirando. E aí, quando a gente está falando em saúde, eu tenho dificuldade de criar boas estratégias de implementação de ações de assistência de saúde, porque eu não consigo nem sequer estabelecer bons alertas de emergência. Como que a gente vai definir um alerta de emergência para um pico de poluição do ar se esse ar não está sendo monitorado? Então, essa tem sido uma bandeira da sociedade civil nos últimos anos. Eu trago aqui para vocês conhecerem um policy brief que foi publicado semana passada. Ele é intersetorial, ele foi construído pela Coalizão Respira Amazônia, que é uma coalizão de instituições que são universidades, órgãos ambientais de Estado e sociedade civil que estão buscando trabalhar a pauta de monitoramento da qualidade do ar no território. E esse Policy Brief ele é um documento que busca levar para os tomadores de decisão informações qualificadas sobre quais são os principais desafios de monitoramento no território e quais são as soluções de implementação. E ele é focado tanto em gestores da área ambiental quanto da área de saúde. A principal correlação, quando a gente trata de monitoramento da qualidade do ar e saúde, que é o nosso tópico aqui, é entender que apenas quando nós tivermos dados de qualidade, dados o suficiente para identificar o estado da qualidade do ar que as populações amazônicas, isso para o Brasil todo, mas na Amazônia em particular, né, elas estão respirando, só assim eu vou conseguir instrumentalizar algumas necessidades da assistência de saúde. Então, tem uma discussão importante nesse tema, que é como que a gente cria protocolos de saúde nos momentos de crise, de eventos extremos. Então, essa é uma outra temática que está altamente correlacionada com o tema, porque se nós tivermos boas políticas de gestão que estabeleçam, por exemplo, os planos de emergência, né, para o Estado saber qual é a tomada de decisão no momento de pico de poluição, né? Vocês devem ter acompanhado que esse ano as pessoas não sabiam se elas deveriam, a gente até comentou, né, usar máscara ou não no momento em que a gente está respirando um ar muito poluído. Então a gente não tem no Brasil um plano de emergência para episódios críticos, né? Essa é a nomenclatura. Então, se a gente tiver esse plano, que é um resultado que, inclusive, precisa ser feito no Brasil agora que a Política Nacional de Qualidade do Ar foi aprovada, nós conseguimos, a partir desse tipo de instrumento, criar estabelecer protocolos de assistência de saúde, para que, no nível da ponta do sistema de saúde, nós saibamos como proceder num caso de aumento das queimadas e, portanto, uma população como numa cidade como Belém passa a respirar um ar mais poluído, que tipo de protocolo na ponta do SUS a gente consegue implementar. E eu consigo fazer isso associado, então, aos maiores dados de monitoramento de qualidade do ar. Então, eu também trago aqui a defesa de um trabalho mais unificado entre a gestão ambiental e a gestão de saúde no que diz respeito tanto ao levantamento de dados quanto na implementação, uma agenda de implementação de soluções. Acho que para o tema de monitoramento é isso, depois eu posso complementar. Agradeço. Ótimo, Camila. Mais uma dimensão super relevante aqui para a nossa discussão. Flávia, a gente quer te conhecer, quer saber um pouquinho mais do seu trabalho, especialmente se você puder abranger essa questão desse primeiro bloco que diz respeito aos efeitos, então, das mudanças climáticas no campo da saúde. Sim, bem, boa tarde a todos. Eu sou Flávia Marçal, sou secretária executiva da Rede Estadual da Primeira Infância, vinculada à Rede Nacional da Primeira Infância. Essa é uma rede que foi formada em junho desse ano, né? Então o Estado do Pará ele entra dentro desse cenário nacional de luta pela primeira
primeira infância, e eu acho que tem uma temática muito interessante quando a gente fala das mudanças climáticas e do tema da sociobioeconomia, né? Se fala muito da bioeconomia e quando a gente entra com o sócio, é importante a gente lembrar que nós vivemos numa região que sofre um processo de distribuição desigual de recursos há muitos anos. Eu sou professora também da Universidade Federal Rural da Amazônia e meu doutorado foi no tema do direito humano à educação. E nós fazíamos, na tese, fazíamos uma defesa da necessidade, por exemplo, do custo aluno qualidade inicial para a Amazônia. Porque quando você olha historicamente a distribuição de recursos, inclusive do ponto de vista de financiamento, você não pode considerar que a Amazônia, que tem índices educacionais muito diferenciados de outras regiões, ele receba o mesmo percentual de valor. Então, quando a gente fala nesse processo de redistribuição, a gente também está olhando para esse aspecto social. Então, o meu trabalho tem sido desenvolvido exatamente para que a gente possa, dentro dessa articulação, em que todo mundo olha para a Amazônia, olha para as questões de mudanças climáticas, e quando se fala tanto do futuro da Amazônia, onde está a discussão sobre o maior percentual de crianças e adolescentes proporcional à população do Brasil, que é a população que está aqui na Amazônia, que é a população do Pará. O Pará, por exemplo, tem 11% da sua população de 0 a 6 anos, comparando com o restante do Brasil, que é de 8%. E, ao mesmo tempo, e aí, quando você olha por uma questão de segurança, tanto nutricional quanto até mesmo na área de saúde, você percebe que na cobertura vacinal, nós temos menos de 80% de cobertura em todas as principais vacinas. E se você for pensar, por exemplo, na tríplice viral, não chega nem a 35%. E a gente nem está falando de novos vírus. Nós estamos falando de vírus conhecidos há décadas e décadas em que há todo um trabalho necessário. Então, quando a gente fala do tema das mudanças climáticas, de racismo ambiental, da necessidade da sociobioeconomia, a gente precisa olhar, e esse tem sido o papel da nossa defesa, tanto da Rede Nacional da Primeira Infância, o Instituto Alana, Agenda 227, enfim, uma série de entidades que têm se unificado para trazer esse debate. Quero trazer um dado interessante para vocês. Nós fizemos uma pesquisa sobre os temas que serão debatidos no G20, que vai estar acontecendo agora, né? Inclusive hoje começa o P20 em Brasília, o G20 na semana que vem. Nós verificamos que existe um grupo de trabalho do G20 para a juventude, mas não tem um grupo do trabalho do G20 para crianças. Então, assim, a gente tem e isso tem um impacto muito mais significativo na Amazônia, quando digo, você olha para os percentuais da população, nós temos um percentual maior de jovens e de crianças aqui na nossa região. Então, quando você pensa no impacto que pode ter na formação educacional, na segurança nutricional, nas questões de saúde, para esse público, é importante que a gente considere esse pilar social e desse percentual da população, porque nós estamos falando realmente de uma possibilidade de transformação de um futuro da Amazônia. Então, se a gente consegue garantir para essa população acesso à saúde, educação, assistência social, dentro de um ambiente saudável do ponto de vista do desenvolvimento ambiental, a gente realmente começa a ter uma mudança de cultura e uma chance real de transformar a realidade da Amazônia. Então, acho que a minha principal contribuição aqui vai tentar lembrar da importância. Eu sou uma amazônida, eu vivi sou de Belém, mas grande parte da minha infância passei nos campos do Marajó e tive a oportunidade de viajar por várias regiões daqui do nosso estado. E é muito interessante quando você olha o impacto que as políticas podem ter no desenvolvimento da primeira infância, no desenvolvimento da juventude. Então, a minha primeira fala aqui para contribuir nesse debate é o quanto nós precisamos olhar para esse público específico e o quanto que eventos como esse podem trazer novas oportunidades de nós pensarmos, como Camila falou aqui, em protocolos, em projetos, em instrumentos continuados de monitoramento para a melhoria de indicadores e para a garantia dos direitos humanos. Esse certamente é um ponto que, se nós não estivermos atentos, muito dos trabalhos que nós estamos realizando e muito do legado da COP30, ele não será levado ao futuro, porque nós não nos preocupamos em inserir nesse conjunto de futuro as pessoas que são mais interessadas, que são as crianças e adolescentes. Muito bom, Flávia, é bastante interessante o que você traz. Isso também me dá o gancho para o nosso próximo bloco, que é justamente sobre as populações, né? Sejam as humanas, sejam os animais mais afetadas, então, por esse processo todo que a gente está vendo. E aproveito para informar que depois do terceiro bloco a gente vai ter uma chance aqui também de receber perguntas. Então, quem está acompanhando esse painel 3 aqui, é difícil essa configuração que a gente nunca sabe quem está olhando para cá, para lá e está conectado num canal ou no outro.
mas também a gente conta muito com a participação de quem está assistindo a gente. Então eu queria agora passar, de repente, Lívia, você começa de novo e depois fiquem à vontade também para dialogar uns com os outros, mas que você pudesse falar, né, a partir da observação que o Evandro Chagas tem feito, quais são as populações que estão em maior risco e que têm sido mais afetadas? Eu acho importante, né, a gente, talvez, lógico que a gente vai ter o viés do olhar, porque nós estamos aqui na Amazônia, mas, assim, certamente as populações mais vulneráveis, né, serão aquelas que sofrerão mais qualquer impacto que a gente esteja falando aqui. E aí, quando a gente olha para o nosso cenário, a gente vê muito claramente que a gente tem, primeiro, uma característica de ser uma região que possui quase que a maior parte do número de indígenas. Então, essa é uma população que certamente vai sofrer muito, né, esses impactos que a gente tem conversado, por conta da dificuldade, tanto dessa adaptação quanto do vazio assistencial que, infelizmente, a gente tem em saúde, né? E fora isso, né, a gente tem nossos povos tradicionais e a população ribeirinha. Quando a gente vê um cenário como a gente está vendo agora, o ano passado e esse ano caminha para o mesmo cenário de seca extrema, né, no Amazonas, que é uma região que, para quem conhece, nunca imaginaria, né, ver aquilo que se viu, é extremamente preocupante, porque na Amazônia os rios são as estradas. A subsistência da população vem daí, né? Ele necessita, né, disso. Então, quando a gente vê um impacto como a gente viu, isso é muito preocupante, porque aí você tem que pensar, como já foi colocado acho que um pouco aqui, que a gente vai ter que ter um olhar diferenciado para cada região. Porque se eu tenho uma seca extrema numa região onde o acesso vai pelo rio, eu não vou conseguir chegar nessa população. Se eu não tenho estradas, que é o que acontece, eu só chego a essa população via aérea. Aí eu penso em custos da saúde. Como é que esse custo vai ficar? Vai ter que ser dado um olhar diferente, porque eu vou precisar de muito mais recurso para fazer coisas básicas de assistência para essa população, diante do cenário que a gente vai encontrar, do que a gente tem hoje planejado dentro dos nossos recursos. Então, assim, certamente a gente vai ter que olhar com esses efeitos climáticos especial e na Amazônia esses efeitos climáticos se somam a vários outros ambientais, né? E como é que realmente a gente está preparado para isso? Então a gente já sabe que a gente tem um sistema de saúde fragilizado e dentro desse cenário ainda, mais ainda. Então vamos precisar certamente de muito mais investimento. E aí a Flávia, né, trouxe aqui essa questão que eu acho que é extremamente importante. Porque aí quando a gente fala realmente dessa primeira infância, a gente vê um cenário ainda pior. Porque a gente vê situações como a gente enfrentou, né, na questão dos Yanomamis, por exemplo, que era uma extrema... Mais do que qualquer investigação de doenças infecciosas, o que a gente tinha ali era um quadro crítico de desnutrição. Então, assim, não era nem como que a gente vai investigar o que está acontecendo. Não, primeiro a gente tem que restabelecer o quadro nutricional daquela população. Eu acho que isso é só uma amostra, né? Eu trouxe isso como exemplo da situação crítica que a gente realmente vai viver por essas populações que eu pontuei aqui. Muito obrigada, Lívia. Coronel, quer comentar um pouquinho aí do trabalho que vocês têm feito, né, e dessa observação tão importante, né, de estar muito próximo às populações, às comunidades que vocês observam dos mais afetados? Eu me esqueci no primeiro bloco, Lívia, de comentar de que, assim, a gente tem sempre um cuidado muito grande quando a gente usa a farda, né, ainda mais assim quando a gente está num evento, de dizer que eu estou autorizado pela minha comandante da Escola Superior de Defesa, mas eu falo como pesquisador, eu falo como acadêmico, então eu não falo
representando a instituição, né? Então, um aspecto que é importante destacar, na primeira rodada nós comentávamos sobre isso, é de que os impactos cada vez diferenciados que nós observamos em áreas frágeis, como a própria Amazônia, nós não temos ainda a perspectiva clara da consequência desses impactos, sejam enchentes, como nós observamos de vez em quando no Acre, sejam essas secas agora que foram absolutamente surpreendentes, com a mortalidade grande de botos, por exemplo, de vários animais. Então, ou seja, cada evento desse extremo, ele desequilibra uma série de populações animais que se movimentam, que morrem, outras se adaptam, outras prevalecem, e nesse conjunto nós ainda precisamos perceber que isso gera impactos no deslocamento e na movimentação de patógenos, né? E se, por exemplo, numa situação dessa que a doutora Lívia acabou de comentar, nós tivermos um surto junto com a seca, imagina que você não está levando assistência básica, você está levando uma assistência emergencial para um grupo que pode rapidamente ser atingido e ter uma mortalidade muito grande. E você, sem uma logística dos rios, isso fica ainda mais grave. Então, eu quero dizer que, às vezes, acontecem aquelas situações da tempestade perfeita. Então, ou seja, além do problema de seca, eu posso ter problemas graves de saúde e que, claro, atinge grupos vulneráveis como crianças de forma ainda mais grave, idosos, etc. Eu queria resgatar um ponto, né, que eu acho que é uma oportunidade, quando a gente fala de Amazônia, e está tudo muito interligado, a gente lembrar de que algumas áreas são mais afetadas pelas mudanças climáticas, né? A Escola Superior de Defesa, que fica lá em Brasília, nós no ano passado participamos da primeira expedição brasileira ao Ártico. Foi uma expedição de pesquisadores, basicamente botânicos, né? E eu fui como veterinário, com o olhar da saúde única, e nós temos hoje um grupo de estudos polares exatamente observando o que está acontecendo com o degelo em algumas regiões do Polo Norte e que podem, por exemplo, fazer emergir de fato patógenos que estão há milhares de anos congelados no permafrost. Isso parece às vezes até um pouco de ficção científica, mas já temos comprovações claras, né, de vírus que depois de 14, 15, 20 mil anos foram reativados em laboratório, comprovando de que o que está aparecendo desse subsolo é algo que nós não sabemos exatamente o que vai gerar de impacto a nível global. Mas aí, se a gente faz um pulo da mesma hora do Polo Norte para a Amazônia, a gente falou, poxa, o que é que pode vir, por exemplo, daquela região e pode atingir as populações aqui da Amazônia? E eu sempre aproveito as oportunidades como eventos como esse para falar de que nós estamos há 4 anos vivenciando uma epidemia de gripe aviária no planeta. Isso parece uma coisa, assim, distante da realidade, né, de quem está nesse painel, de quem está nos assistindo. Mas nós temos observado nas últimas décadas ciclos sazonais, né, de surtos de gripe no planeta, especialmente, né, estou falando agora da cepa H5N1, que é uma cepa altamente patogênica e que simplesmente circula pelo planeta com aves migratórias. E normalmente ela se encerrava em 1 ano, 2, depois ficava silenciosa, voltava, não tinha uma grande continuidade. De 2020 para cá, ela está circulando continuamente pelo planeta, saindo de aves migratórias do Polo Norte, já chegou na Antártica, e nesse meio de caminho ela causou uma devastação em uma série de espécies silvestres, não só de aves, mas também de mamíferos aquáticos, de uma série de outras espécies animais. Hoje, nós já temos, nos últimos 2, 3 meses, a observação deste vírus circulando em vacas leiteiras nos Estados Unidos e em produções de suínos. Agora imaginem esse tipo de vírus que circula, né, chega nos quintais, no Brasil já tem vários pontos onde ele foi isolado, principalmente os pontos de chegada de aves migratórias. Se esse vírus chega na região amazônica e causa impacto na sua fauna, se esse vírus chega, por exemplo, e se adapta e pode ser transmitido para os nossos rebanhos de aves de produção, e o Brasil é o maior exportador de frango, então, ou seja, perceba que algo que parece estar tão distante pode trazer reflexos extremamente graves em termos de economia, em termos de segurança sanitária, em termos de segurança humana. Então, nós não podemos estar achando que as coisas estão, digamos assim, desconectadas. Ah, não, esse assunto de gripe
gripe aviária é coisa para os veterinários como eu. Não. Isso é algo que está há 4 anos. E o que aconteceu com esse vírus que está com um comportamento completamente diferente nesses últimos 4 anos? E o tipo de mutação que ele está sofrendo. Então, assim, ele tem claramente o potencial de ser a nossa próxima pandemia. E eu não estou falando isso para assustar, nem para criar nenhum tipo de sensacionalismo. É porque claramente a adaptação que ele está sofrendo em várias espécies que esse vírus está passando, ele dá para ele um potencial claro de que ele possa ser uma próxima pandemia muito semelhante à da Covid, só que não com uma letalidade de 1%, mas talvez com 30%, 40% das pessoas que forem infectadas, o que aí se torna uma prioridade total para o planeta, né? Então, aí acho que talvez algumas pessoas se convençam da importância, né, de olhar para mudanças climáticas, porque aí vai se perceber que isso significa sobrevivência, muitas vezes, né, da humanidade em vários sentidos. Isso mesmo, Coronel, e acho que é um jeito importante da gente falar sobre as questões climáticas falando sobre saúde, né? Acho que aí a conexão fica muito clara, porque entra dentro das nossas casas e na vida das nossas famílias, né? Camila, acho que Coronel, mesmo Lívia, trouxeram um conjunto de incertezas, né? A gente sabe pouco ainda sobre essas conexões entre os efeitos das mudanças climáticas e saúde, a gente está vivendo empiricamente, digamos assim, né, esses efeitos. E também na preparação a gente falava um pouquinho sobre as incertezas ainda, né? E dados que a gente não tem, dados que a gente precisa integrar no campo do combate à poluição do ar. Então eu queria que você falasse um pouquinho, obviamente, sobre as populações mais afetadas, que é o tema aqui desse nosso segundo bloco, mas também nesse conjunto de incertezas, o que a gente poderia saber mais, precisaria saber mais, né, em termos de instrumentos, de processos. E aí, Flávia, obviamente, eu gostaria de saber mais ainda sobre esse processo e o plano, né? Falei com o JP do Alana mais cedo, ele mencionou essa importante agenda que vocês criaram, com foco em primeira infância. Então, se você pudesse concretizar melhor para a gente, né, o que foi esse processo e qual é o conteúdo dele, também seria ótimo. Quando a gente fala de poluição do ar e clima, até não comentei na minha fala anterior, tem uma dupla relação, porque a fumaça diretamente, por exemplo, de uma queimada, ela vai ter esse impacto direto, mas ela vai agravar a crise climática que vai gerar mais queimadas no momento da seca. Então essa relação, ela é uma intensa... um ciclo de intensificação desse processo mesmo. E aí o efeito em saúde, ele vai ser observado, então, diretamente. Vou usar aqui na minha fala a maior parte do tempo, devido a ser uma característica do território amazônico, o exemplo da queimada, né? Você tem, então, esse momento de seca, a seca intensifica as queimadas, e aí vamos pensar nessa correlação com a fumaça. A fumaça, ela vai ter um impacto direto em quem está enfrentando, por exemplo, o manejo do fogo. Então, se a gente vai falar de uma população diretamente impactada e altamente vulnerável, são os próprios brigadistas, que estão ali numa profissão insalubre na relação com a fumaça, e de impacto direto, efeito direto, né? Quando a gente fala de efeito direto e de curtíssimo prazo da fumaça, por exemplo, na saúde das pessoas, a gente tem um agravamento de internações hospitalares que a correlação é direta, quando você tem dados de monitoramento. Então, também falando um pouco do que eu comentei no painel anterior, porque que é tão importante a gente ter acesso aos dados. Porque se eu estou monitorando o ar e eu consigo identificar um pico de fumaça, eu consigo cruzar com dados, por exemplo, do sistema de saúde, para identificar se houve um aumento de casos de internação, doenças respiratórias, eu consigo inferir dados mais certeiros para otimizar as políticas públicas naquele território. Então, assim, eu consigo saber, olha, a gente consegue, né, com as evidências científicas que a gente já tem hoje, conseguimos chegar no dado estimado de quantas pessoas num determinado local foram internadas ou tiveram problemas respiratórios por conta da sua relação direta com a fumaça, né? Mas essa fumaça, ela não fica centralizada para as pessoas que estão ali respirando aquele ar diretamente. Quem está muito próximo da fumaça, claramente vai ter uma exposição maior, mas a fumaça, ela transita, então o ar não tem barreiras. E essa fumaça, ela está sendo... está chegando em escala nos territórios urbanos da Amazônia. Então, por exemplo, um dos lugares do país que tem mais... os índices, né, a gente está encontrando ao longo do ano, principalmente nesse momento das queimadas, os piores índices de qualidade do ar são os grandes municípios da Amazônia. E aí, então, as populações urbanas passam a ter
o efeito, né, o efeito chega de respirar esse ar poluído, chega nas populações urbanas e claramente chega nas populações da floresta e rurais de toda a Amazônia. E agora eu vou pensar um pouco para trazer para vocês a correlação dos distintos públicos com essa fumaça. Porque a gente tem mania de falar que todo mundo respira um ar, todo mundo respira, né? Então, a poluição ela vai atingir o rico, o pobre, o preto, o branco, mas na verdade, apesar de todo mundo respirar esse ar e está poluído e tem impacto em todos nós, a gente fala sim em grupos vulneráveis. Esses grupos vulneráveis a gente pode categorizar primeiro por uma correlação que do perfil, né? Então as crianças, né, como a Flávia comentou, no caso de poluição do ar, elas também são mais impactadas. Eu tenho N dados de infância aqui para compartilhar, mas eu vou trazer só alguns que são os mais impactantes. Então, a poluição ela está correlacionada ao aumento de 50% dos casos de pneumonia em crianças. Então, se a gente diminui, se a gente consegue tirar o mal pela raiz, né, e viver em cidades com ar limpo, a gente vai diminuir 50% dos casos de pneumonia e, portanto, a gente vai otimizar, como a Lívia comentou, os custos econômicos, né? Então, tem uma correlação direta entre a economia do sistema de saúde e você conseguir reduzir a poluição do ar. Mas também outro grupo muito vulnerável são os idosos, e aí os idosos a gente tem uma dupla correlação. O fato de que essa pessoa ela está mais sensível para uma poluição num episódio crítico de curto prazo, mas ela também foi exposta à poluição a vida toda. Então a gente tem mania de falar, né, traduzindo aqui, exposição de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então se você tem 80 anos e vive 80 anos numa cidade poluída, isso aumenta estatisticamente a chance de você ter uma série de doenças, as mais graves, né, câncer, enfim, infarto do miocárdio. Então vejam que os impactos são absurdos e eles são sim segmentados por públicos específicos. Mas se a gente também fizer um recorte de classe, nós também identificamos que a classe social tem impacto e tem uma correlação direta com a poluição do ar. Aí a gente pode pensar em outros exemplos que não apenas as queimadas, apesar da gente ter a queima do lixo, por exemplo, em bairros mais pobres. É um exemplo que eu posso mencionar, mas outros dois exemplos muito interessantes para a gente pensar é que em centros urbanos, mesmo na Amazônia, as pessoas são as pessoas mais pobres que ficam expostas a mais tempo, por exemplo, no ônibus, porque elas vão ficar mais tempo no trânsito. E a luta para melhorar o transporte em lugares como Belém é muito grande, porque os ônibus aqui são muito velhos, então a gente está lidando, por exemplo, com o diesel ainda, uma tecnologia muito suja, né? E a gente também tem um outro exemplo em relação à vulnerabilidade socioeconômica, que é o fato de que quando você não tem dinheiro para comprar um botijão de gás, você faz uma transferência para o fogão a lenha, por exemplo, que foi o que estatisticamente a gente encontrou no Brasil, identificou no Brasil nos últimos anos. E com o fogão a lenha você está respirando uma fumaça dentro de casa, que a gente chama de poluição indoor, que estatisticamente existem poucas evidências sobre, né? Então, como você comentou aqui, tem uma lacuna de dados para a gente tentar identificar a quantidade de pessoas expostas a essa poluição indoor, mas a gente já sabe que são principalmente as mulheres e as crianças que ficam na cozinha o dia inteiro, respirando esse ar dessa fumaça. E aí aqui, por exemplo, na região amazônica, é forte também o uso ainda desse tipo de tecnologia, né, dentro de casa. Então, uma forte correlação aqui que a gente ainda tem dados sensíveis a serem coletados para a gente conhecer melhor essa realidade. Perfeito, Camila, muito obrigada. Flávia. Eu queria trazer um ponto para a discussão que eu acho que faz conexão com o que a doutora Lívia falou, o Coronel falou, Camila falou, que é a questão da segurança alimentar e nutricional. Né? Nós temos um sistema nacional de vigilância sobre isso e talvez, e aí eu quero deixar uma proposta, né? Eu acho que um dos maiores desafios de pensar políticas públicas para a Amazônia ainda é o rastreamento de dados estatísticos. Se nós formos pensar, por exemplo, no IBGE, a própria PNAD, durante muitos anos, ainda há muitas áreas descobertas, porque a pesquisa da PNAD ela não chega nos interiores, né, do estado do Pará, então a gente tem um apagão mesmo de dados para tomada de decisão, isso é muito complexo, mas por que é interessante a gente falar da questão da segurança nutricional? Porque quando a gente pega os dados que o Coronel trouxe, que a doutora Lívia trouxe, quando a gente enxerga essa questão do aumento de queimadas, das secas, isso tem um alto impacto no processo nutricional das comunidades na Amazônia. Porque você vai, por exemplo, na região do Marajó,
come serraia. Você vive numa palafita, né? Mas você atravessa o rio, você se alimenta. E olha o impacto que isso teve de interessante em relação ao índice de desenvolvimento humano na Amazônia. A gente tem índices um pouco antigos, né, basicamente de 2011, porque foi o último grande estudo que o PNUD fez, e nesse estudo que se mostrou que Melgaço, infelizmente, tinha o pior IDH do Brasil. E aí, quando a gente vai fazer uma estratificação desses dados, a gente percebe que dos 3 dados que compõem o IDH, né, ou seja, renda, longevidade e a questão da educação, Melgaço ficou com o pior IDH porque tinha 50% da sua população analfabeta. Então, não foi por uma questão de dificuldade de segurança nutricional. O Pará, por exemplo, de modo geral, não tem índices tão elevados dessa insegurança alimentar, né? Pelo menos do modo geral, a gente ainda está dentro de um padrão do que seria razoável. Mas a gente não sabe como isso vai ficar nos próximos anos se essa população deixa de ter acesso à sua farinha, ao seu peixe, ao seu açaí. Então, veja, nós que já somos uma região com tantas dificuldades na área de distribuição de renda, basta ver os índices de Gini, por exemplo. A gente percebe a grande desigualdade. Quando você pega os dados educacionais, aí vou trazer mais um dado aqui, o índice de necessidade por creches no estado do Pará chega a 41%, é um dos maiores de todo o Brasil. Então, esses dados eles já são muito ruins. E, de repente, o que nos salvava, que era a questão nutricional, pode estar em um grande risco em decorrência das mudanças climáticas. Talvez seja até algo que a gente possa contrapor nos próximos anos. Qual foi o impacto que essas secas, essa redução, elas começaram a ter na segurança alimentar das pessoas, porque agora a gente consegue fazer esse cruzamento de dados a partir do Sistema Nacional de Alimentação e Segurança Nutricional. Mas você me perguntava sobre a questão, né, dos programas e, enfim, quero trazer para vocês. As pessoas sempre perguntam, Flávia, mas por que falar tanto de primeira infância na Amazônia? Nós temos um estudo do James Heckman que ele indica, foi inclusive um prêmio Nobel, que a cada $1 que você investe na primeira infância, você economiza $7 no restante da vida dessa pessoa. E quando a gente fala de Amazônia, nós temos que pensar, sim, nas melhores soluções, com a melhor possibilidade do uso de recursos possíveis, porque se você for pegar, por exemplo, que Nova Esperança do Piriá arrecada de IPTU, o que Pacajá arrecada de IPTU? Você tem uma desigualdade tributária gigantesca nesse pacto federativo. Se a gente não consegue olhar para isso, fica muito difícil, porque tudo que a gente propor vai ser muito utópico. Então, a gente trabalha a questão da primeira infância porque nós precisamos de ter uma referência de base de evidências científicas daquilo que tem a melhor chance de dar certo, porque a gente não tem muitas oportunidades. Nós temos poucas chances atualmente no mundo inteiro de garantir que essa floresta fique em pé. A floresta amazônica é uma das últimas florestas que ainda está de pé em todo o mundo. Então, a gente não pode errar. E quando a gente não quer errar, a gente tem que estudar muito. Então, quando a gente defende hoje a primeira infância, é porque a gente traz os estudos internacionais que mostram que uma das nossas melhores chances para garantir a Amazônia que a gente quer, para garantir uma sociedade mais igual, mais justa para todo mundo, é investir na primeira infância. E aí é por isso que nós temos essa articulação nacional. Eu tive a honra de fazer parte, ser uma das revisoras do trabalho do GT de primeira infância vinculado à Presidência da República, que é coordenado pela Priscila Cruz, e foi feito um relatório, né, eu tive a oportunidade de ser revisora desse relatório aqui na região norte, e esse relatório originou o decreto, né, que nomeou uma comissão para trabalhar as políticas de primeira infância no Brasil todo. E a gente tem feito esse trabalho, esse é um ponto, então quero dizer para vocês que nós temos acompanhado como esse desenvolvimento vai ser feito perante a Presidência da República. E um outro ponto também, que eu acho muito positivo, foi a questão da assinatura de todos os candidatos à prefeitura e atualmente do prefeito eleito em Belém, da Agenda 227, que é um compromisso, uma série de compromissos que são assumidos por esses gestores em favor da primeira infância. Então, nós estamos muito mobilizados enquanto movimentos sociais, não só em pensar no impacto das mudanças climáticas, mas o que nós podemos fazer hoje, né? Qual é o impacto que pode se ter ao se investir na primeira infância, como que a gente consegue mensurar esse impacto, como que a gente consegue ter indicadores que possam mostrar daqui a 2, 3, 5, 10 anos que esse investimento ele valeu a pena e ele foi fundamental para que a floresta possa ficar em pé. Muito bem, Flávia, e as questões de gênero aí, especialmente na primeira infância e adolescência na região amazônica, assim como no Brasil, mas em especial aqui, acho que também são
né? Questão igualmente importante, né? Sim, porque a gente tem, claro, tem uma questão de interseccionalidade que ela é muito marcante aqui na região da Amazônia. Se nós formos fazer os recortes de gênero, raça, inclusive de um racismo até territorial, e aí você vai dizer assim, Flávia, me dá um exemplo de racismo ambiental, assim, na área da educação prático. Todos vocês aqui vão ter a oportunidade de jantar em inúmeros restaurantes que ficam à beira do rio aqui. E aí vocês vão olhar para o outro lado da cidade, nas ilhas, Ilha das Onças, Ilha do Combu. E ali existe ainda uma realidade que são as classes multisseriadas, que é uma escola em que você tem um professor, o Coronel conhece muito essa realidade, a doutora também. Você entra naquela sala e aí tem uma professora e assim, a primeira fila é a turma do primeiro ano, a segunda fila é a turma do segundo ano, a terceira fila é a terceiro ano. E aí você pensa, o que é isso? É racismo ambiental. Aquelas pessoas que estão mais distantes dos grandes centros, e quando eu digo distante, é uma distância de um rio, elas não têm o mesmo direito educacional de quem está nas regiões mais centrais, que não tem os mesmos direitos educacionais quando você vai para outras áreas. E isso tem um impacto muito grande, sim, no índice, por exemplo, de meninas que são prostituídas, de meninas que estão em situação de risco, de mulheres que sofrem violência porque elas não têm acesso à educação e elas acabam sendo mais suscetíveis a processos de violências pela diminuição da sua autonomia. Então, falar de educação e falar de educação de mulheres, falar de educação da comunidade indígena, com todo respeito às suas particularidades educacionais, é essencial, e pensar em políticas públicas a partir de uma perspectiva da interseccionalidade é uma necessidade. E para nem dizer da conexão entre educação e saúde, e a escola também sendo um lugar para que a saúde apareça de forma bem mais evidente, né? Bem, gente, a gente está entrando na nossa última meia hora. Eu queria um olhar um pouco mais positivo aqui do nosso painel, a partir de coisas que a gente já fez, que deram certo. Quero acreditar que a sociedade é capaz e está sendo capaz de criar respostas para esses desafios, né? Então a gente tem muita visibilidade dos impactos atualmente, ao mesmo tempo muitas incertezas, né, desses impactos e o que está por vir. Muita falta de informação, muita descoordenação de informação, mas eu quero pedir para que vocês tragam um pouco caminhos para que a gente possa lidar melhor, né, com essa relação entre mudanças climáticas e saúde e o que vocês têm praticado, né? No fundo, a gente também queria ouvir muito do que a gente é capaz de produzir em termos, né, de novo, de resposta às questões de saúde que são tão gritantes aqui na região da Amazônia. Quer começar, Coronel, dessa vez? Sem problemas, é um prazer. Eu estava já ansioso para poder falar de algo positivo, né? Porque as minhas primeiras duas falas foram meio assustadoras, assim, então o pessoal fica pensando que eu só vim dar má notícia aqui. Então, uma das coisas que eu faço uma conexão até com as falas anteriores é essa nossa necessidade de buscar dados, de buscar evidências, de buscar conhecimento científico, né? E nesse sentido, eu acho que nós temos avançado, né, nessa prospecção de ameaças sanitárias, nesse olhar sobre o que tem de ameaça logo ali à frente. Então, nós já temos hoje iniciativas importantes proativas de buscar pesquisas dentro da floresta, de animais, de monitorar vírus que já circulam, para conhecer essas populações. O Instituto Evandro Chagas é uma referência nesse sentido, mas nesse aspecto nós temos algumas limitações estruturais no país. Uma delas, por exemplo, é que nós não temos um laboratório de nível de biossegurança 4 para, por exemplo, avançar nas pesquisas com patógenos com maior capacidade, né, de gerar dano à sociedade, né? Então eu me refiro principalmente a um grupo aí de talvez uma dezena, um pouco mais, de vírus hemorrágicos principalmente. A população toda certamente já ouviu falar do ebola, mas nós temos o vírus de Lassa, Marburg, nós temos uma coleção de vírus que eles só podem ser pesquisados, ou seja, identificados, analisar possibilidade de diagnóstico em laboratório, desenvolvimento de vacinas em laboratórios de nível de biossegurança 4. E para dar uma boa notícia, nós já estamos no caminho da solução disso. Então o Brasil está investindo aí 1 bilhão na construção de um NB4 lá em Campinas, que já está com o processo de projeto já bem avançado e que nós esperamos até talvez 2027, né, doutora, talvez porque ele é o topo da cadeia, né? Então, assim, no IEC, no Instituto Evandro Chagas, nós temos um laboratório muito bem estruturado, mas a rede de laboratórios NB4
NB3, NB2, NB1, ele precisa ter esse grande laboratório de referência. Então, hoje, se nós tivermos, por exemplo, uma suspeita, né, começar uma mortalidade estranha em uma comunidade mais profunda da Amazônia, com sintomatologia hemorrágica, nós não temos condição de identificar o vírus que está causando isso, vamos ter que mandar para um outro país. Então, nós já estamos vendo uma luz no fim do túnel, no sentido de que nós vamos adquirir essa autonomia. No mesmo sentido, nós podemos ver já alguns fomentos à pesquisa nesse sentido, e eu tenho a satisfação da nossa escola estar podendo participar de algumas redes nesse sentido. Nós temos nos aproximado de alguns centros de excelência aqui da Amazônia. Então, por exemplo, participamos agora de um projeto que foi aprovado no edital Amazônia Mais 10, liderado pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia, lá em Manaus, do INPA, onde vai se olhar, por exemplo, o que está acontecendo de impacto das mudanças climáticas na biodiversidade, né, comparando com dados anteriores, e ao mesmo momento em que eu tenho, por exemplo, vários botânicos que estão olhando ali o que aconteceu com a fauna, com a flora daquela região, e especialmente em regiões às vezes pouco acessíveis, como na região de São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro. Então agora, com a participação, com o apoio do Comando Militar da Amazônia, que entrou nesse projeto também, com o apoio da nossa Escola Superior de Defesa, nós vamos poder coletar amostras para verificar o impacto na vegetação, mas também potenciais patógenos e outros agentes que podem acontecer no entorno desses locais de coleta de amostras. Do mesmo jeito que nós estamos fazendo lá no Ártico e lá na Antártica. Vamos coletar lá briófitas, conhecer plantas, potenciais biotecnológicos, mas ao mesmo tempo estamos monitorando possíveis novas figuras, digamos assim, do mundo microbiano, fungos, bactérias, vírus, que podem trazer ameaças para o nosso continente, né? Então, ou seja, que podem impactar a agricultura brasileira, podem impactar a nossa pecuária, podem impactar a saúde pública. Então, nós temos sinalizações positivas. Uma outra positiva foi a nossa agora aprovação de um projeto no ProDefesa, que é um edital específico para pesquisas no campo da defesa, apoiado pela CAPES e pelo Ministério da Defesa, e de 80 projetos submetidos, 15 apenas tiveram condição de ser financiados, e um deles nós estamos participando ativamente com a liderança da Universidade de Brasília, que é um projeto voltado para mudanças climáticas e impactos em segurança e defesa no entorno estratégico. E quando você olha entorno estratégico, você tem um grande entorno estratégico amazônico. Então, né, aqui já foi falado agora, inclusive no painel ao lado ali está se falando de OTCA e pandemias. Então, ou seja, de fato nós precisamos olhar com os impactos desses desastres, dessas secas extremas, de tudo isso, do que está acontecendo e o que isso gera de impacto em migrações, o que isso gera impacto em fome, o que isso gera impacto em crise de disputa por recursos e também do aparecimento de novas epidemias que podem, naturalmente, vão demandar o apoio da área militar, das Forças Armadas, por conta da logística, por conta da disponibilidade, né, de recursos humanos próximo dos locais de demanda dessas crises. Então, ou seja, nós já estamos nesse trabalho prospectivo de entender os cenários e como isso vai impactar o nosso setor de segurança e defesa. E aí não podemos nos distanciar do olhar sanitário. Tudo isso envolve sempre o que nós podemos fazer. Durante a pandemia, eu particularmente, né, com o conhecimento que eu pude agregar na parte de epidemiologia, eu trabalhei 2 anos no Centro de Coordenação de Logística e Mobilização do Ministério da Defesa, acompanhando o evento da pandemia de Covid-19. Então, ou seja, o trabalho que nós fazíamos lá era essencialmente um trabalho de inteligência em saúde. É verificar onde estava aumentando a demanda de hospital, onde estava aumentando a demanda de acompanhamento. Nós apoiávamos, por exemplo, as ações militares que aconteciam nos territórios indígenas, exatamente para evitar que as nossas tropas pudessem levar algum tipo de ameaça. Então, todo aquele cuidado, protocolo, exames, isolamento, para quando chegar na população mais vulnerável, você não levar uma situação de risco para aquela população. Eu me recordo de um fato, né, vou só citar, porque com 30 anos de carreira, a gente tem alguns causos, né? Então, ou seja, eu saí da missão no Haiti logo depois de um terremoto que aconteceu em 2010. Isso foi em janeiro de 2010. Eu saí de lá em julho. Em outubro, apareceu o vibrião colérico lá na ilha de Hispaniola e que até hoje está lá, dizimando vidas de muitos haitianos que já estavam fragilizados. Mas como é que esse vibrião chegou lá? Chegou de avião. Então, ou seja, ele foi trazido, inclusive, por um contingente, né, que estava acontecendo um surto lá no Nepal, e
a tropa que infelizmente acabou levando involuntariamente esse contaminante para a ilha de Hispaniola. Então imagina o que isso causou e vem causando até hoje, depois de 14 anos. Então esse olhar sobre a inteligência do que pode a saúde impactar de positivo e negativo que nós precisamos estar observando o tempo inteiro e desenvolvendo essas capacidades, como é o caso da capacidade de inteligência em saúde. Gostei, Coronel. Mudamos um pouco aqui a chave do nosso painel para algo mais promissor, digamos assim, né? Brincadeiras à parte, gente. A gente sabe que a gente tem muitas questões em saúde aqui, mas é sempre muito bom a gente aprender aí com as experiências que estão acontecendo. Lívia, traga-nos mais boas notícias. Então, eu sou muito fã do trabalho do Instituto Evandro Chagas, já estive lá com você, inclusive, e, obviamente, sei que vocês têm feito coisas muito impressionantes. Eu vou trazer aqui, até fui olhando assim coisas que a gente precisa, lógico assim, o que eu vou pontuar aqui, eu acho que são coisas que são positivas, mas que a gente precisa se debruçar cada vez mais, né? Eu acho que talvez esse olhar do planejamento ser voltado não para estratégias globais. A gente aprendeu um pouco isso, sabe? Dentro do Ministério da Saúde a gente tem feito esse exercício. Então, o olhar realmente a especificidade daquele território e eu pensar numa estratégia que vai ser efetiva para aquele território. E não uma única estratégia que o país inteiro vai ter que usar e que muitas vezes não tem efeito nenhum sobre a situação que a gente tem em determinadas regiões. Então, hoje a gente vem trabalhando com uma estratégia chamada de microplanejamento, que é justamente esse olhar sobre a especificidade dos territórios. Outro ponto que já foi até comentado um pouco aqui pela Flávia, é essa questão da ampliação das nossas coberturas vacinais. Eu acho que a gente, infelizmente, perdeu muito, né, nesse campo. O Brasil sempre foi reconhecido mundialmente por essa questão, né, de ter altas coberturas vacinais. E, infelizmente, assim, eu faço até um apelo aqui, a gente vive um tempo difícil, onde as pessoas questionam as vacinas, onde a gente vive uma época anti-vacina, e é extremamente triste, eu não sei, eu acho que como profissional de saúde, é extremamente triste o que a gente escuta por desinformação. E aí o Ministério retomou o Zé Gotinha, né, que eu acho que é para realmente também trazer essa proximidade, e eu acho que é a importância. E aí, até linkando com o que o Coronel colocou, eu acho que a gente tem vivenciado nos últimos períodos um grande investimento na pesquisa. E um país não vai chegar em lugar nenhum. Acho que a pandemia, ela serviu, da Covid-19, serviu para mostrar para a gente a importância de se investir em pesquisa. E que um país que não tem investimento em pesquisa, certamente vai colocar toda a sua população em risco mediante o enfrentamento de qualquer crise. Eu talvez reporte para a saúde, que é a minha área. E assim, a gente tem vivenciado isso, a gente tem tido vários editais que o MCTI tem promovido, CAPES, CNPq, justamente para investir em muitas áreas. E principalmente, a gente tinha comentado antes, né, no briefing que a gente estava fazendo, eu acho que em nenhum momento antes a Amazônia foi tão vista quanto ela está sendo agora. Então, ou é agora que a gente aproveita as oportunidades, ou é nunca. Meio que. Então, assim, mas eu vejo que se tem, sim, esse aporte, né, no investimento em saúde. A outra questão, eu acho que é essa integração que a gente já percebeu que a gente não vai conseguir nada se a gente não integrar esforços. Então, por exemplo, até mesmo usando aqui a pauta da Uma Só Saúde que a gente colocou, o Ministério da Saúde lançou um comitê que ele é interministerial. Ele reúne mais de 14 ministérios dentro desse comitê para discutir Uma Só Saúde. Porque o Ministério da Saúde sozinho não vai dar conta, né? Assim como o Ministério da Educação, porque tem fatores que são muito maiores, muito mais estruturantes e que a gente precisa conversar de forma integrada. Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, né? As questões também no que tange infraestrutura,
né? Então, assim, eu acho que isso também serve de exemplo para a gente entender que as nossas pautas não podem ser pautas separadas. Tem que ser pautas integradas, né? Porque só assim a gente vai conseguir realmente, acho que um sucesso naquilo que a gente pretende. Então, eu acredito que temos boas ações, o que a gente tem, lógico, é que ampliá-las, melhorá-las, né? E estar muito atenta a esses fatores que são específicos, eu acho que de cada área, e como que esses indicadores. Até mesmo nessa questão do aumento dessa interseção entre dados também, já tem sido uma política que tem sido muito trabalhada. Porque se entende que não adianta hoje a gente ter bases de dados que não se conversam, em que a gente não consegue correlacionar nada, então a gente precisa. E aí eu acho que também se tem feito um grande avanço no uso da inteligência artificial e de como isso tudo a gente pode usar para estar integrando e dos poucos dados, lógico, a gente sabe da necessidade, infelizmente, o Brasil como um todo não tem, eu acho que uma riqueza de informações, a região amazônica menos ainda, a gente tem muito pouca informação e certamente quando a gente melhorar essa informação, a gente vai ter dados muito piores. Porque talvez o que a gente não enxergue, a gente não está contando. Quando a gente começar a enxergar, então assim, a gente também tem que entender depois o que cada informação dessa significa. Mas eu acho que já tivemos alguns avanços. Obrigada. Muito bem, Lívia, muito obrigada também por um cardápio aí de iniciativas e ações necessárias, né, mais promissoras que a gente tem que fazer. Passar para você, Flávia, daí termino com você, Camila, mas depois eu vou querer fazer mais uma provocação última aí, aproveitando os últimos minutinhos. Perfeito. Eu queria fazer uma contribuição mais específica aí no campo da saúde de uma boa experiência que nós tivemos. Eu sempre vou falar do Pará, porque eu acho que a Amazônia é tão grande, o Pará já tem condições, dimensões, né, continentais, que dá para falar só do Pará. Eu particularmente iniciei minha trajetória de atuação, tanto no campo da educação quanto no campo da saúde, especificamente na área do autismo. Eu sou uma mãe atípica, eu tenho um filho de 13 anos que tem autismo e eu tenho um filho de 3 anos que está na primeira infância e também está em acompanhamento de desenvolvimento infantil. E foi muito positivo o trabalho que nós fizemos aqui no Pará com a criação da Lei 9.061 de 2020, onde foi criada a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo. Essa coordenação ela foi vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, foi criado um GT pelo governador do estado, do qual eu faço parte, e o nosso principal objetivo era ter um setor só para fazer intersetorialidade. É incrível, pode ficar uma coisa meio estranha, mas sim, você tem um setor que o objetivo dele é o quê? Fazer intersetorialidade. E isso, por incrível que pareça, é uma coisa que faz toda a diferença. É aquele setor dentro de uma secretaria, ou até mesmo uma secretaria, que o objetivo dele vai ser juntar as outras secretarias. Isso, por exemplo, que acontece talvez com um pouco mais de facilidade no governo federal, até pelo nível, né, de organização e de gestão que eles têm, que é uma portaria interministerial, isso ainda é embrionário nos estados, e eu ouso dizer que é inexistente nos municípios. Eu particularmente não vejo isso, né? Você vê que o estado do Pará com 144 municípios, quantas secretarias municipais de meio ambiente nós temos? E aí quero falar dessa boa prática, porque, por exemplo, essa experiência que nós tivemos com uma pauta específica, que era a pauta do autismo, que começou a se tornar um tema de interesse público na área da saúde pelos dados estatísticos de diagnóstico, né? Impacto que começou isso a ter na área da educação, saúde, assistência social. Nós agora trouxemos como uma proposta para a Prefeitura, durante a COP30, com a criação da Secretaria de Inclusão e Acessibilidade. E a proposta que nós fizemos foi comprometida pelo prefeito, inclusive está dentro das metas, eu espero que quando nós tivermos o encontro novamente eu já possa dizer que a Secretaria foi criada, né, está com pauta dos 100 primeiros dias de governo, é que essa Secretaria ela tenha esse papel, inclusive no campo da primeira infância. Então é uma Secretaria que vai ter esse objetivo, opa, peraí, deixa eu ver o que a educação faz, o que a saúde faz, o que a assistência social faz, o que os pesquisadores estão fazendo, como é que a gente junta tudo isso e faz uma política. Por exemplo, a gente ainda tem coisas que precisam avançar com o uso de inteligência artificial, e aí quero falar aqui sobre a importância do financiamento. No Pará nós temos a FAPESPA tem financiado projetos significativos, posso falar de um, inclusive, que eu sou coordenadora adjunta, que é o projeto S-Dia, é um projeto que trata da questão do sistema de desenvolvimento infantil. Aliás, só para fazer um merchan, digamos assim, a equipe que está desenvolvendo o projeto S-Dia foi o MEI
mesma equipe que fez o boletim Covid. Quem acompanhou na época, o Pará era um dos poucos estados que conseguia saber, através de inteligência artificial e de dados estatísticos, com uma antecedência de 15 dias, como estariam os dados estatísticos, e isso era uma tomada de decisão baseada em evidências científicas quando se decidia se ia ter lockdown ou não, por exemplo. A gente pegou essa mesma equipe e aí a gente montou uma equipe agora para pensar como está a questão do desenvolvimento infantil dentro do estado do Pará, a partir do que nós já temos, que é um projeto de referência nacional, que é a caderneta da criança. Só que a caderneta da criança é de papel. Todo mundo aqui, né, já deve ter tido um filho que teve a caderneta da criança, porque tem ali o registro da vacinação. Aí, se você tem um filho com mais de 10 anos, eu te pergunto, cadê a caderneta dele? Como é que você sabe o que ele já tomou de vacina, qual era o peso que ele tinha, qual foi o desenvolvimento que ele teve adequado para a faixa etária dele? Então, através desse projeto, a gente quer fazer a digitalização de todos esses dados no estado do Pará. São projetos audaciosos, mas eu acho que a gente precisa ter uma certa vanguarda para enfrentar os desafios da Amazônia, né? A Amazônia não é para principiantes, como parafraseando um grande economista, mas a gente também precisa ter uma posição de vanguarda, a gente precisa acreditar na ciência, a gente precisa acreditar que existe uma nanotecnologia gigantesca e que existe um potencial humano na Amazônia muito pouco aproveitado, né? Eu queria parabenizar os organizadores do evento, porque eu tenho visto várias mesas com pessoas da Amazônia, do Pará, falando da Amazônia, pela Amazônia e para a Amazônia. Eu tive, infelizmente, a experiência de estar na Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, na época de Belo Monte, e eu posso afirmar para você, se quando Belo Monte foi pensado, tivesse tido isso que está tendo agora, antes, né, pré-COP30, talvez muitos índices fossem diferentes do que nós temos hoje. Então, a gente foi aprendendo, com duras lições, mas eu acho que a gente está cada vez, e aí quero dizer isso, né? O que tem de esperança? Nós estamos aprendendo, e eu acho que cada vez mais nós estamos tendo a capacidade de empoderar a população local, e essa população, sim, participar ativamente das propostas que estão sendo pensadas. E isso através, exatamente, da implementação de políticas públicas com efetividade, né? com uma continuidade. Então, por exemplo, criar uma secretaria municipal para isso mostra um comprometimento e não é um projeto pontual, não é um financiamento pontual. É uma questão de larga escala que vai atender uma metrópole que pode servir de exemplo para vários municípios. Então, queria deixar aqui essas contribuições. Muito bom, Flávia. Ótimo também ouvir suas boas notícias. Vou passar para você, Camila, mas justamente já que você mencionou a COP30, a minha provocação final, acreditando que a gente vai chegar nos nossos 9 minutos e 26 segundos finais aqui. Se a gente se imaginar daqui a um ano, justamente na COP30, e pudesse enviar uma mensagem para esse grande evento que vai acontecer aqui em Belém, exatamente daqui a um ano, no campo da saúde e das mudanças climáticas, que mensagem seria essa em uma frase? Mas quero ouvir primeiro você, Camila. Vou fazer essa fala um pouco em nome assim, da sociedade civil, né, na mesa, vendo que um trabalho positivo que tem sido feito por parte das organizações é trabalhar em coalizões com a própria concertação, né? Então, eu vou trazer o exemplo de duas coalizões que o Instituto AR participa ou articula e que tem alguns impactos positivos e inspiradores para a gente pensar ações concretas de pressão de políticas. Então, a primeira delas é a iniciativa Médicos pelo Ar Limpo, que foi uma cocriação do Instituto AR em parceria com algumas sociedades médicas brasileiras, muito encabeçado pela Sociedade de Pneumologia, pela Sociedade de Pediatria, e que busca, de um lado, conscientizar e levar o acesso à informação sobre clima para a própria classe médica, que ainda não conhece sobre o tema pela perspectiva do clima, né? Às vezes conhece o impacto na ponta dos seus pacientes, mas para que também os médicos possam ser agentes no debate climático. E aí, falando em COP30, a gente tem aí um objetivo de levar a classe médica com estratégias de campanhas, porque, querendo ou não, é uma classe que tem muita autoridade de fala no país e que tem uma escuta com o paciente. Então, tem uma escuta com as autoridades, tem uma escuta com o paciente. Então, um exemplo aqui de articulação que tem caráter coletivo e que busca mostrar o papel do engajamento da sociedade civil na possibilidade de avançar políticas públicas e privadas de mitigação e adaptação climática. E aí o outro exemplo é a própria coalizão Respira Amazônia, que eu já falei para vocês, falei do Policy Brief, não falei que ele está disponível no site respiraamazônia.org.br e que eu vou trazer, eu já falei do Policy Brief, mas quero trazer o exemplo do porquê que o trabalho da coalizão Respira Amazônia materializa a importância do trabalho em rede coletivo. Então, há menos de 5 anos, nós não tínhamos nenhum monitoramento da qualidade do ar no território.
A iniciativa de comprar os primeiros equipamentos nasceu na Universidade Federal do Acre. Essa atividade ela foi se expandindo de maneira relativamente informal para os outros estados da Amazônia. E aí, no ano passado, a gente impulsionou a formação de uma coalizão, que é a Coalizão Respira Amazônia, que o objetivo é fortalecer a coleta de dados, entendendo que a coleta de dados é só uma etapa para efetivamente a gente ter a mitigação das emissões, mas ela é uma etapa muito necessária. Então, como o próprio coronel colocou, né, a gente precisa dos dados. Então, a coalizão, qual que é o reflexo disso, né, trazendo para vocês o exemplo na prática? Antes da coalizão, a gente não tinha equipamentos. Durante a formação da coalizão, existiam menos de 50 equipamentos em toda a Amazônia, que a gente chama de equipamentos de baixo custo para monitorar o ar. E agora, um ano depois da formação da coalizão, o estado do Amazonas e o estado do Pará, cada um deles comprou 100 equipamentos. E os integrantes da coalizão monitoram juntos cerca de 158 equipamentos. Então, a força do trabalho coletivo, e agora nosso objetivo é transformar isso numa política pública. A minha mensagem, vou começar, Lívia, falando da minha mensagem e passar a bola para os demais, em relação à saúde para a COP30, olhem para a saúde. Porque a nossa experiência enquanto sociedade civil, observadores na COP, os debates sobre saúde quase nem sequer acontecem. Nos estandes, nos pavilhões, a gente fica caçando momentos de discussão como essa. Então, se a gente não falar sobre saúde, ela vai ser invisível. E aí, isso pensando dentro da COP, mas entendendo a COP como uma potência para multiplicar esse debate para o resto do mundo. Obrigada. Ótimo, Camila, já começou com a primeira mensagem. Agora, daqui para lá, Flávia, sua mensagem para a COP30. Se a gente pudesse resumir uma frase, COP30, a Amazônia é a vanguarda. A gente precisa entender que não basta mais só se falar da Amazônia, é preciso falar com a Amazônia, né? E é preciso entender que ninguém melhor do que as pessoas que vivem as experiências da Amazônia, que sabem as questões da multiculturalidade que estão dentro da Amazônia, são as pessoas mais balizadas para falar disso. Isso é um ponto importante, porque também nós temos um histórico, por exemplo, de muitas pesquisas, em que os dados são coletados na Amazônia, mas não há investimentos para se criar laboratórios de biossegurança, para que você possa, se você for pegar, por exemplo, aí quero fazer um registro importante, nós tivemos aqui na Amazônia, agora no Pará, a realização da 76º Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E nós continuamos com o menor número de doutores por todo o Brasil. Então, assim, se a gente quer realmente transformar a realidade da Amazônia, se a gente quer que a COP30 deixe um legado, esse legado precisa também ficar para as pessoas que moram aqui, para as pessoas que residem. Parafraseando o que o Torinho, que era ex-reitor da UFPA, falou, não é mais razoável a gente aceitar com uma certa passividade que se fale da Amazônia, mas que não se fale com a Amazônia. Então, eu queria muito deixar essa última frase, COP30, a Amazônia é a vanguarda. Obrigada, Flávia. Lívia? Eu vou na linha da Flávia. Eu hoje estou dirigindo um instituto de pesquisa e vigilância em saúde, que talvez nem todas as pessoas saibam, mas é um grande instituto que entrega muita coisa e que faz diversos estudos dentro da Amazônia, mas não só para a Amazônia, para o mundo, inclusive, né, e nacionalmente. Só que eu acho que a gente, na COP30, tem que deixar justamente essa mensagem. A gente precisa ter pessoas formadas e pessoas que se fixem e que desenvolvam a Amazônia. Não cabe mais a gente realmente viver um cenário em que as coisas acontecem aqui, vão para fora e nada fica depois como legado para o desenvolvimento dessa região. Então, eu também acho que a gente tem que realmente discutir. Primeiro, acho que o que a Camila falou também, a saúde ela tem que estar dentro, porque ela é transversal. E ela precisa estar nas discussões, porque certamente a gente vai sentir imensamente um impacto econômico quando como aconteceu com a pandemia, acontece, né? Nem sempre a gente tem grandes pandemias para que esse efeito seja sentido muito fortemente, mas a gente tem sim microsurtos que têm acontecido, microepidemias dentro da nossa região e que muitas vezes estão, inclusive, em silêncio, porque a gente não consegue estar detectando. Mas eu acho que o principal é a gente ter
formação de pessoas e ter formas de fixar essas pessoas para ficarem aqui e desenvolver a nossa região. Obrigada, Lívia. Coronel, palavra final. Fazendo inclusive um gancho com o que a doutora Flávia comentou sobre poucos doutores na Amazônia, né? Eu servi 2 anos em Roraima e assim, era impressionante o assédio positivo que eu recebia das pessoas de Manaus, de tudo que era lugar que vinham me procurar, porque tinha locais que não, faculdades, pesquisas que não tinha um doutor para colaborar. Então, assim, realmente, e a minha experiência foi super positiva, e eu digo, as Forças Armadas têm uma forma de atrair, por exemplo, militares para vir para a Amazônia, nem precisaria, né? Porque servir na Amazônia realmente é uma honra, é uma satisfação. Eu jamais conseguiria encerrar minha carreira dignamente se eu não conhecesse um pouco da Amazônia, tendo servido 2 anos em Roraima. Mas, por exemplo, a gente ganha 20% a mais de soldo para servir na Amazônia. Como é que um professor doutor tem o mesmo salário de um professor de um outro estado? Então, assim, realmente, existem mecanismos para fazer isso, as Forças Armadas fazem para atrair, inclusive, os melhores, os militares mais habilitados, mais capacitados. Mas eu gostaria de encerrar minha fala comentando de que o que nós precisamos, no final das contas, diante das mudanças climáticas, da oportunidade da COP, é desenvolver resiliência, que é a capacidade de gerar menos impactos com cada evento desse que está acontecendo. E eu acredito que isso só pode acontecer com integração, operações interagências, ou seja, a gente faz muito isso, vai enfrentar um desastre, então várias agências têm que trabalhar juntas. Então a gente precisa fazer exatamente o que a doutora Flávia comentou, é fazer isso em todos os desafios das mudanças climáticas, especialmente da saúde, que infelizmente às vezes não aparece, mas ela tem um modelo ainda muito médico de pensar, muito hospitalocêntrico, muito curativo. Essa área que a gente está falando toda é de prevenção, que é uma área ainda muito pouco visualizada e adequadamente tratada. Então, e por último, falamos de políticas públicas. Eu diria que nós não podemos hoje falar de políticas públicas sem avaliação e monitoramento de políticas públicas. É muito fácil você implantar um programa e dizer, não, eu tenho hoje 1000 bolsas de doutor aqui na Amazônia. Sim, mas o que é que isso se reverteu em projetos, em produtos, em patentes, etc. Então, precisamos, de fato, que na COP30 nós tenhamos metas e coisas, mas, de fato, mecanismos de medir e avaliar isso, gerar evidências para comprovar que esse processo está evoluindo. Obrigado. Gente, muito obrigada, nosso tempo explodiu. Queria agradecer mais uma vez cada uma e cada um de vocês. Foi um prazer mediar esse painel, uma honra dividir essa conversa com vocês. Também gostaria de estender o convite para que os que tiverem interesse em integrar um grupo de trabalho em saúde da concertação, a gente tem composto um olhar muito multidimensional sobre essa questão, muito voltado a ações que a gente gostaria de fazer em rede, inclusive. E também agradecer especialmente o IBRAM por ter trazido esse tema aqui também para esse seminário, falar sobre saúde da Amazônia. É muito importante. Muito obrigada mais uma vez.